Bem, para começar, vamos compor aqui a mesa, chamando o apresentador, professor Trindade, imortal da Academia Paraibana de Letras. Vamos também chamar Ana Almeida, que preside a Academia de Letras de Sapé. Vamos convidar agora, é claro, o autor Haroaldo Maia. E Gilberto Barbosa Filho, fazer parte aqui da mesa. São os imortais da Academia Paraibana de Letras, né? Antes de começar a falar sobre o livro Como se fosse um filme, de Haroaldo Maia, obra que tive a honra, o prazer, a satisfação, o regozijo de fazer a revisão, fazer o prefácio, e estou aqui apresentando. Antes de começar mesmo a falar sobre o livro, eu queria fazer um registro, e é fundamental a beleza, a melodia, a música que nos iniciou nessa noite, e eu queria dar aplausos, não só em palavras, mas sobretudo em alma, ao nosso grande mestre da sanfona, Ivan Martins. Olha, ele quase me matava de emoção antes de eu entrar aqui, porque uma das músicas mais maravilhosas que eu conheço, olha, as lágrimas já estão vindo, eu sou meio sentimental, meu não, exageradamente sentimental. Então, ele fazia tempo, mestre, muito tempo, que eu não ouvia quizadas tão bem executadas. Sobretudo,
em sanfona, o acordeão, que não é coisa fácil, não. Sardas não é fácil, de jeito nenhum. Música linda, maravilhosa, nos coloca uma emoção fundamental, música cigana, né? Coração bateu forte. Então, o romance é uma narrativa longa que apresenta conflito e um núcleo para o qual convergem todos os episódios e as personagens. A novela também é uma narrativa longa, também apresenta conflito, apresenta um núcleo central, e aí vai valer o pleonasmo vicioso, mas tem que ser para poder ser entendido. O núcleo central e outros núcleos gravitando sobre aquele núcleo, sendo que em relação à novela, os núcleos se resolvem independentemente daquele núcleo básico. O conto e a crônica são narrativas curtas, bem diferentes, diga-se de passagem. O conto é uma narrativa curta que apresenta conflito e um núcleo, obviamente, só tem um núcleo menorzinho. Poderíamos até dizer, mal comparando, como diz o Matuto, que é um mini romance, o conto. A crônica, aqui sim, vamos agora chegar aqui. A crônica é uma narrativa curta, é uma espécie híbrida entre a literatura e o jornalismo, ou seja, ela traz muito de literatura, mas traz também o fato. Não o fato em si, mas a partir de um fato, a criação literária. Evidentemente, eu não vou ficar aqui dizendo todas as crônicas, e aí tira a graça, né? Mas a graça mesmo é a presença de vocês, a presença do nosso grande instrumentista e, óbvio, a estrela maior da noite, Haroaldo. Haroaldo, você está de parabéns. Você, obviamente, eu vou dizer o óbvio, falar um pleonasmo vicioso. Você escreve bem e deve continuar a escrever, deve continuar a alimentar essa nossa terra de uma literatura boa, uma literatura que retrata o que nós realmente somos. Esta noite, Haroaldo, recebe você com muita alegria, com muito regozijo. Todos sabem, mas eu vou repetir, Haroaldo é articulista, ninguém deixa de ser, mas já escreveu para vários jornais, como exemplo, a União, o Combate e outros. Então, Haroaldo é um homem dedicado à palavra. E a palavra dele em forma de poesia, porque para ser poesia não precisa ser em verso. O grande poeta Sérgio Bittencourt dizia: ninguém é poeta por saber rimar. Então, ninguém é poeta por saber rimar. Ninguém é cronista por escrever um artigo. Só é cronista quem escreve literatura, retratando o dia a dia, mas que tenha imagem, que tenha metáfora, que tenha conotação, que tenha alma e tenha poesia. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas, né? É uma grande honra estar aqui na editora Ideia, no lançamento, principalmente no lançamento do nosso querido Haroaldo Maia. E na presença de todos vocês, Delberto, professor Trindade, Marcos Alves, da FUNJOB, Derivaldo, que também faz parte e os demais. Haroaldo Maia, para quem não sabe, é um sapiense, né? E aí, durante as pesquisas há 10 anos atrás e mais recentemente, a gente vai procurando as pessoas, né, os escritores, e aí a gente encontra exatamente na livraria do Luiz, né, que foi quando a gente fez o convite para ele fazer parte da Academia Sapiense de Letras, Arte e Cultura. O lançamento do livro de Haroaldo também se deu em Sapé, no dia 31 de julho desse ano, que foi o lançamento primeiro foi lá, e nos deu a honra, né? E juntamente com o lançamento nós estávamos com exposição da vida e obra de Sabiniano Maia, que o curador o pesquisador Derivaldo Santos, que se encontra aqui, e é a cadeira exatamente que Haroaldo ocupa na Academia Sapiense de Letras.
Então, Haroaldo, além de tudo isso que o professor Trindade fala sobre Haroaldo, ele também é um grande divulgador, né, e distribuidor de livros para as bibliotecas. Nós estamos lá, aqui exatamente com 6 caixas para levar para a biblioteca de Guarabira, uma escola do ensino médio em Guarabira que não possui biblioteca, e os primeiros livros serão doados por Haroaldo. Então, essa é a grande missão dele, né? Doou também para a nossa Biblioteca Municipal Augusto dos Anjos, em Sapé, a Biblioteca Adalto Paiva, em Mari, que levou 5 caixas, né? Isso, Socorro? Foram 5 caixas. E, para mim, é isso. A literatura também, além da parte da palavra escrita, muito bem escrita por Haroaldo, e de sua obra, né? A que eu mais gosto é A Rosa do Batente. E para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Parabéns, Haroaldo, parabéns aos amigos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. A presença é essa que me dá muita alegria e me emociona. A Marquês, conhecendo esse som maravilhoso, o nosso filho da União, grande amigo empresário, menino lá, Augusto, Marco Paulo, e todos vocês, muito obrigado. Eu falo com uma satisfação que não sei se o auditório fica só como se tivesse microfone ali na rua, todos falando, que a rua cheia. Para mim, é o mesmo prazo, qualidade, né? Querer bem, a presença aqui do Leoberto, os luminares da literatura, eu considero. Leoberto, Paulinho, e alguns outros. O colega que está na academia, que está em Bahia, o senhor Milton Marques, me ligou já 2 vezes, ficando na Bahia, só vai chegar terça-feira. Então são pessoas que eu quero muito bem, respeito, que eu não vou trazer e tê-los perto. Porque eu converso com qualquer um deles, por mais frívola que seja, eu aprendo. Eu valorizo. Não é? Então, por você, eu sempre vou aprender. Agradecer a presença de Ana, de Erivaldo, grande colaborador lá da Academia Sapiense, o apoio recebido pela presidenta. Então, voltando aqui ao como se fosse o filme, com a brilhante apresentação aqui do professor Zé Trindade, bom Trindade, e muito bem expôs, e fez um prefácio muito bonito aqui, no qual ele começa dizendo que eu tenho sede de contar coisas da vida, né? As decepções, as alegrias, os amores, os remorsos, enfim, de tudo aquilo que compõe a vida. E como ele diz no convite, transformadamente pelo grande editor Magno, eu agradeço muito tudo isso aqui. O que é a vida se não uma grande crônica? Né? Então essa vida, principalmente a passada, que me leva a puxar da memória muitos fatos vividos, sofridos, vencidos, e procuro ficar aqui da minha época de militar, tem 60 anos. Agora que eu coloquei aqui. O meu próximo livro, para o ano, se Deus quiser, já está em andamento, eu falo de um fato até mais grave que esse.
conto com detalhes daquilo que aconteceu, etc. Então isso aí me atrai, me cansa, atrai principalmente agora que eu estou com um certo problema visual e faço muito esforço para ler um pouco diante do que eu lia e de escrever. Então, além das crônicas que o professor Trindade falou, existem outras também. Coloco impressões de pessoas que leram os anteriores e externaram, né? Me escreveram, mandaram uma mensagem e que eu coloco sempre no final do livro. Né? O próximo também já tem alguns que eu já recebi e não faço questão, eu coloco, peço autorização, eu coloco no livro. É bom, eu acho que é de bom tom. E prestigia, dá uma satisfação àquele que considerou, né, de mandar um texto elogiando e falando que gostou, não gostou, ou alternativa e tal. Gosto muito. Então está à disposição dos senhores mais esse livro, com a graça de Deus. Esse é o quarto, o quinto já está se aprontando. Muito obrigado. Boa noite.